Ao lado, aí ao lado nós temos as duas habilidades e o tema dessa aula. Né? Começa agora às 8, iniciando então, por causa do horário, 5 minutinhos já. E eu vou apresentar então o tema. Não sei se alguém percebeu, eu postei um exercício e já retirei. Então ficou lá somente um espaço para colocar essa aula gravada. Então não é exercício essa semana, por conta do que vocês já estão sabendo, né, que tem uma AP para ser feita. Então dia 30, até dentro da especificidade das ciências humanas, que vai cair. Vocês têm 2 dias, quando começarem a fazer a prova, abriu a prova, por exemplo, de geografia, tem 2 dias para fazerem a prova. Nesse período, se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente pode estar colaborando, ok? Um segundo recado é a decisão da escola de nós organizarmos uma espécie de semana de prova em forma de Google Forms. Eu vou, inclusive, fazê-lo hoje, né? De modo a abordar todos os temas que nós já trabalhamos. E ao abordar os temas, a gente vai poder fazer uma verificação, né, do aprendizado. Né? Vou tentar, como algumas regras não ficaram tão fechadas, não é tanto uma verificação da memória, se você sabe ou não sabe, consultando sua memória. Né? Pode ser uma prova que leve vocês a um formato de pesquisa também, né? Mas também não tão amplo. Né? Eu penso assim, não pode ser nem o céu nem a terra. Né? Tem que ficar ali na primeira camada da atmosfera. Muito bem. Vocês estão vendo aí, ó. Hoje nós vamos falar um pouco da filosofia da linguagem. O que é isto? É um ramo da filosofia. E 3 autores. Um da antiguidade, né, o Aristóteles, que vocês já conhecem. Esses 2 que eu acho que é novo para vocês, né? O Bertrand Russell e esse nome aqui cheio de consoante, né? Chamado Ludwig Wittgenstein. Né? Olhando para as habilidades filosóficas que estão presentes relativas a esse tema, nós temos estabelecer a distinção entre o filosofar espontâneo e o filosofar de filósofos especialistas. Esse é um tema que decorre de tudo que a gente já tratou agora, porque a filosofia da linguagem não é um tema da filosofia do cotidiano. Distinguir diferenças e aproximações entre linguagem e língua. Relacionar pensamento, linguagem e língua. Identificar a importância da língua para a produção e preservação dos saberes coletivos, bem como para representar o real, imaginar diferentes qualidades. Tem um doce ali que quando eu fiz assim, fica fazendo barulho. Então, falecido em 1984, o filósofo, um dos filósofos contemporâneos, chamado Michel Foucault, ele tem uma obra que chama A Verdade e as Coisas. A grande questão, né, para poder pensar essa realidade entre a verdade e as coisas é exatamente que, como durante o processo de civilização, um objeto foi denominado por um nome. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Eu estou aqui com alguns livros, então esse objeto, né, nós conhecemos como livro. Então, o objeto material
objeto material, ele é denominado por uma expressão sonora, livro. Dentro da significação semântica ou simbológica, quando eu falo para vocês, sem ser este, pensem em um livro, a expressão dita livro evoca na mente de cada uma de vocês, de cada um dos presentes, um livro que esteja próximo, ou o último que pegou, ou algum que gosta, né? Pode ser grande, médio, pequeno, pode ser um pouco mais, né, volumoso, pode ser um pouco mais fino. Na verdade, está na nossa mente a representação mental de palavras que a gente utiliza. Quando a gente verbaliza um conceito, essa palavra ela vai se transformar ou ela vai ser verificada na realidade com uma exatamente livro, essa expressão da linguagem, né? Então, só para exemplificar, né? Não sei se vocês poderia ser, por exemplo, um cahier. O que é um cahier? Cahier, em francês, é caderno. Cahier. Ou eu posso falar book em inglês, livro em português, né? Librorum em latim, né? Então, todas essas expressões em diferentes línguas, elas querem e indicam o mesmo objeto signo, ou seja, o termo, a palavra livro, não o mesmo objeto, aquele livro particular. Não sei se me fiz entender. Então, a grande problemática do século XX, chamada virada linguística, é que as escolas de filosofia, elas acreditaram que o grande problema da filosofia sempre foi o problema da linguagem. Não adianta você querer pensar filosofia, fazer filosofia com entidades abstratas, entidades religiosas, espirituais, metafísicas. Você querer denominar se um objeto ele é pensado a partir da sua razão, de uma ideia inata, ou a partir da sua experiência fenomênica no objeto enquanto tal, ali próximo de nós na realidade, mas no fundo, o grande estribilho, o grande estandarte da filosofia para, né, o Círculo de Viena, para os grandes filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles, né, para os estoicos, né, ali na Idade Média para Pedro Abelardo, na Idade Moderna, por exemplo, para David Hume, né, para George Berkeley, e depois no período contemporâneo, só para citar dois, os citados hoje, né, o Bertrand Russell, um ceticismo, ou o Ludwig Wittgenstein, que queria ser engenheiro aeronáutico e foi aluno do Russell. Então, nós temos um professor e um aluno que trabalharam, né? Quando vocês forem estudar, por exemplo, esse segundo, o Ludwig Wittgenstein, vocês vão encontrar livros, né, que afirmam que há dois Ludwig Wittgenstein, mas não são duas pessoas, são dois períodos, né? Ele tem uma obra chamada Tractatus Filosófico, que é um tratado de lógica, no qual ele se tornou bem famoso com as suas teorias sobre a linguagem, a lógica, a maneira de produzir o pensamento e relacionar com a realidade. E a outra obra chama-se Investigações Filosóficas. Então nós temos um autor, uma maneira de pensar, uma categorização desse autor na primeira obra, não obstante, no segundo momento, um outro tipo de autor, uma outra maneira de raciocinar essa relação signo, linguagem, objeto, ou seja, a realidade mental e as coisas. Não é? Na Idade Média também houve, né, pelo menos duas teorias. Uma chamada nominalista,
fazia parte, por exemplo, Guilherme de Ockham, né? A sua navalha lógica. O que Guilherme de Ockham dizia? Ele dizia que e os nominalistas nas querelas dos universais. O que é universal? Universal é um conceito. Universal é um conceito. Então, se você tem uma experiência, uma palavra, um termo na sua mente, esse termo, essa palavra, esse conceito, ele necessariamente está na realidade. Então, há um condicionamento e uma equivalência entre aquela palavra, para lembrar as habilidades da aula de hoje, relacionar língua, linguagem, né? Relacionar o real com o fenomenal. A palavra fenômeno é aquilo que se faz experiência, aquilo que está ali, né? Não é o Ronaldinho. Fenômeno é aquilo que eu posso observar, tocar, cheirar, né? Eu posso fazer uma experiência com os sentidos. Então, quando eu tenho um conceito fenomênico, quando eu tenho uma ideia fenomênica, eu estou dizendo que eu tenho uma ideia que decorre da realidade. Agora, a minha pergunta inicial para vocês, para problematizar essa aula, e esse objeto que tem esse nome, como que aconteceu isso? Como que os objetos adquiriram nomes? Como que os objetos... Como que os objetos... Socorrer ali um objeto que anda, que atende pelo nome de Camila, e a minha filha. Então, a primeira questão, os objetos são apenas nomes que, na capacidade de invenção humana, acabaram sendo correlacionados nome a objeto. Cada um de vocês, tem o Gabriel aí na sala, só ele, né? Então, se o Gabriel se chamasse, por exemplo, João, Augusto, Regis, né? Ou Rodrigo, então o nosso nome, quando sonorizado, automaticamente a gente olha, porque nós associamos essa palavra, o nome, a nós, sendo que de uma maneira muito mais ampla, cada um de nós poderia ter outro nome, e acostumados com este nome, por isso que eu citei o nome de David Hume, habituados com este nome, nós também olharíamos. Então, o nominalismo, ele daria as bases fundamentais para o quê? Para exatamente a gente poder fazer essa convenção e acreditar que o objeto nada mais é, né, a coisa em si, uma entidade, o ente, nada mais é do que a convenção nominal entre o objeto inanimado
com um nome que, juntado, a gente chama de qualquer coisa. Pode ser você, eu, pode ser livro, cadeira, mesa, pode ser TV, quadro, pode ser tapete, pode ser brinquedo, espelho. Quer dizer, todos esses nomes, signos da linguagem, correspondem, né, no crescimento da nossa evolução a um objeto. E é interessante, porque é uma linguagem universal, não é? O professor Danilo Marcondes, né? Se vocês tiverem paciência, eu posso enviar aula para vocês, mas eu assisti a aula dele ontem. Na verdade, é uma live para jovens, então ele usa uma linguagem acessível. Ele diz o seguinte, que em países onde cai neve, eles têm uma expressão para cada momento da queda da neve. Se a neve está muito intensa, se a neve está muito grossa, se a neve vai demorar muito, se aquela nevada está perigosa. Para cada momento, os países onde esse evento da natureza acontece, o país tem uma expressão. Nós não, como nós brasileiros raramente temos contato com a neve, a gente sabe o mínimo das expressões, né? Assim como, por exemplo, quando você pede para um inglês, ou um francês, ou um alemão, dizer, olha, você sabe o que é saudade? Vocês sabem que a saudade, eu estou dizendo vocês no caso agora, é uma palavra que é uma palavra única da língua portuguesa. Ela não tem uma tradução. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês o que é saudade, vocês vão saber responder. Todos nós sentimos, todos nós temos. Mas como essa expressão, esse signo verbal não tem uma correlação com uma outra língua, o que acontece? O norte-americano, o alemão, o francês, ele vai ter que unir algumas palavras do vocabulário deles para exprimir ou expressar o que ele quer entender por saudade. Muito bem. Feita essa introdução, eu vou partir para uma obra do Aristóteles, que foi o primeiro que eu apresentei para vocês. O Aristóteles escreveu, né, dentro dessa obra, chamada Órgão. Aqui nós temos vários livros. Né? O órgão de Aristóteles, ele é composto pelas obras das categorias, da interpretação, que nós vamos usar, os analíticos anteriores e posteriores, o livro dos tópicos e os livros das refutações sofísticas. Ok? Vou entrar, segundo poderíamos, né? E aí fica, para quem gostar do tema, sinceramente, gente, com dificuldade aqui de pegar um ângulo aonde, pelo menos me pareça, a gente poderia estudar o Crátilo, a obra chama Crátilo de Platão. No Crátilo de Platão, nós temos ali a presença do problema da linguagem. Em Parmênides, nós também temos o problema da linguagem. Se eu considerar, no período platônico, a linguagem como ser, eu vou ter, então, um sofista, que é uma espécie de professor, que vai cunhar 3 expressões para dizer é possível explicar o ser enquanto uma formação da linguagem? Ele chama Hípias, Gorgias Leontino. E a resposta que ele vai dar é a seguinte: primeiro, não é possível pensar o ser. 2, se fosse possível pensar o ser, não era possível dizê-lo.
E se fosse possível dizê-lo, 3, não seria possível entendê-lo. Então, ele está dizendo o seguinte: é a linguagem uma estrutura espinhosa do pensamento. Veja que vocês, jovens, que têm às vezes uma maneira de escrever na rede social, que a gente chama de internetês, ou os advogados que têm o juridiquês, ou nós filósofos que filosofamos, usamos palavras diferenciadas, cada grupo social que tem o uso de palavras que fazem parte, desde o senso comum na gíria até a linguagem acadêmica, você pode ou não compreender o que está sendo dito, ou seja, pode ou não participar desse movimento. Então, o Aristóteles, na obra da Interpretação, ele diz o seguinte, que a gente entende dentro de uma variação lógica negações, afirmações, sentença ou a expressão de uma proposição. A sentença... Deixa eu só tirar uma foto aqui, Camila. Presta para mim. Papai, eu peguei. Não, rapidinho. Cuidado, você pisar aí no fio. Esse é meu, hein? Eu tava como se você não tava, papai. É? Tá, vai lá. Olha só, papai. Eu tava como se você não tava. Tudo bem? Depois a gente conversa. Vai lá, cuidado da minha água aí. Sem gritar. Então, essas expressões de Aristóteles, negar, né? Você pode negar plenamente. Nenhum homem é imortal. Existe uma verdade nessa proposição. Por quê? Eu estou falando que nenhum dos seres humanos, nenhum dos homens, são imortais. Por quê? Porque na conclusão eu percebo que todos os homens morrem. Mas eu posso afirmar também, todos os homens são bons. Ou todos os homens vivem. Todos os homens são dados a beber vinho. Quer dizer, eu posso criar expressões de negação, de afirmação, também de particularidade. Uma sentença de particularidade poderia ser: alguns jovens estão na aula agora. Alguns jovens estão prestando atenção. Então, o Aristóteles diz que os sons emitidos, vamos pegar só uma expressão primária, os sons emitidos pela fala são símbolos das paixões da alma. Ao passo que o som são paixões da nossa alma. Ao passo que os caracteres escritos, que formam as palavras, são os símbolos de sons emitidos pela fala. Então, na verdade, para Aristóteles, aquilo que eu digo vem da alma, em forma de som, e o som, quando ele é escrito, ele é uma representação do que eu falei, ou seja, da expressão do som. Ele continua: como a escrita, também a fala não é a mesma em toda parte, para todas as raças humanas. Entretanto, as paixões da alma, sim, das quais esses sons falados e os caracteres escritos são originalmente signos. São as mesmas em toda parte para toda a humanidade, como também são os objetos dos quais essas paixões são representações ou imagens. Desses temas, contudo, me ocupei em meu tratado a respeito da alma, diz respeito a uma investigação específica. Ele está dizendo o seguinte: a alma, a maneira de pensar realista,
a alma pensando. Quando ela sonoriza alguma coisa, você pode sonorizar na Grécia, na África, né, na Itália, você pode sonorizar nos Estados Unidos, no México, no Haiti, na Colômbia, na Guiana, aqui no Brasil. Você pode sonorizar, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, na China. Você pode sonorizar na Mongólia, na Rússia, enfim, em qualquer lugar distinto do ponto de vista geográfico. A sonorização, ela vem da alma, para Aristóteles. E a tentativa de expressar isso numa palavra, de certo modo, unifica a compreensão do conceito. Então, nós escrevemos uma palavra, e essa palavra, ela tem mesmo com a grafia diferenciada, ela simboliza um signo, que representa a mesma coisa em todas as línguas. Isso é um problema da filosofia da linguagem, né? Bem, o Wittgenstein também tem uma passagem que eu gostaria de comentar, né? Primeiro que ele tem alguns temas importantes, né? Ele vai usar a expressão Sprachspiel, que é uma expressão alemã para falar do jogo de linguagem, que é muito usado na filosofia dele. E, ao iniciar as investigações filosóficas, ele vai citar Agostinho, que é outro que se preocupa também com a linguagem. Só que antes um pouco, nós temos aqui alguns princípios para o Wittgenstein. O primeiro, o mundo é tudo o que ocorre ao nosso redor. O mundo é isto. Segundo, aquilo que ocorre, os fatos, subsistem de estado e de ações, ou no estado de ações. O pensamento, o que é o pensamento? Se o mundo são os fatos e tudo o que ocorre, o pensamento é a figuração lógica dos fatos. Então eu tenho um mundo, para compreender o mundo, eu tenho um pensamento. Para que o mundo seja retratado na minha mente, para que eu entenda esse mundo, eu preciso de uma figuração lógica, de afirmação, de negação, de particularização, de verdade e de falsidade, que nós vamos herdando e participando ao longo dos tempos. Bem, isso vai levar à seguinte ideia, que o pensamento é uma proposição significativa. Então, quando eu tenho um pensamento significativo, eu tenho embutido no pensamento significativo significantes. Ou seja, os significantes são as variedades que dão sentido ao meu pensamento. Sabe quando aquele momento que você está na escola, ou quando você está deitado, aquele momento que você pensa e você tem uma ideia que dá uma luz e as coisas fazem sentido? É como uma investigação. Nossa, agora fez sentido. Agora eu entendi o que estava acontecendo. Isso é a proposição significativa, cujos ambientes significantes vão iluminar a sua mente para a compreensão da plenitude dos fatos, numa linguagem mental, uma linguagem figurativa, lógica, dos próprios fatos, né? A proposição, uma fonte de verdade das proposições elementares, né? Então a gente pode pensar de uma maneira evidente, de uma maneira formal e correta, também pode cometer equívocos. A forma geral, né, da verdade, ela pode ser expressa em várias fórmulas de
de intuição, até mesmo matemáticas, né? A matemática é uma forma de pensar onde, de várias maneiras, a gente crê que não está praticando um raciocínio incorreto, porque se supõe a exatidão da matemática. Mas o que nós não podemos negar é que nós podemos até mesmo produzir raciocínios matemáticos partindo de algum elemento que não esteja de forma anteriormente posta de maneira correta, como um sinal, um símbolo, uma verificação, uma conta que era de uma natureza somativa e você fez de divisão, e aí a conclusão está comprometida. Por fim, o que não se pode falar deve-se calar. Então, esses fundamentos da filosofia de Wittgenstein vão estar presentes, então, no que o Aristóteles disse. Então, vamos só lembrar Aristóteles. A alma diz as coisas, e ela diz em todas nós, e a palavra é a tentativa de fazer, na realidade, que aquela sonorização, aquele signo, tome vida. Bem, o mundo são fatos, e os fatos devem ser compreendidos, e aquilo que não pode ser compreendido pelos fatos, segundo Wittgenstein, deve ser calado. Bem, há uma passagem aqui das Confissões, que eu costumo ler no primeiro ano, de Santo Agostinho. E o Wittgenstein, ele toma essa passagem para iniciar o seu livro sobre as investigações filosóficas. Cito: se os adultos nomeassem algum objeto, e ao fazê-lo, se voltasse para ele, eu percebia isso e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que eles pronunciavam. Ele está falando no tempo que ele era criança. Quando somos crianças, os adultos se voltam para os objetos e dizem: este objeto chama-se controle. E quando a gente é bem criança, a criança até pergunta: mas o que é um controle? A curiosidade filosófica de uma criança é muito interessante. Para que serve o controle? Quem fez o controle? Qual é a finalidade do controle? São todas perguntas sobre causas, né? A causa eficiente, a causa imaterial, a causa formal e a causa final. As causas de Aristóteles, que estão presentes também na física, no órgão, na metafísica. Muito bem, mas o Agostinho dizia para Wittgenstein que quando ele era criança as pessoas pronunciavam sons e esses sons estavam correlacionados à realidade, pois eles queriam indicá-lo, mas deduzir isso dos seus gestos. A linguagem natural de todos os povos e da linguagem que por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros e do som da voz, indica as sensações da alma. Quando esta deseja algo, ou se detém, ou recusa, ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia pronunciar repetidamente nos lugares determinados, em frases diferentes. E quando habituar a minha boca a esses signos, dava expressão aos meus desejos. Essa é uma passagem das Confissões, livro 1, capítulo 8. Então, de novo, assim como Aristóteles, Agostinho, que é muito mais platônico do que aristotélico, ele vai dizer que as sensações da alma percebiam quando os adultos diziam alguma palavra, algum som, que esse som, que essa palavra estava ligada a um signo, a algo da realidade. E com o tempo, volto de novo a David Hume, habitualmente nós correlacionaríamos aquela palavra, aquele signo, ao termo dito. Então, nessas palavras, vai dizer agora Wittgenstein, temos, se me parece,
uma determinada imagem da essência da linguagem humana, a saber, as palavras da linguagem denominam os objetos. Frases são negações de tais denominações. Quando a gente faz uma frase usando a linguagem, nós estamos querendo fazer uma ligação, o que na interpretação o Aristóteles chama de verbo. Né? Lá no... no 2, o Aristóteles diz, o nome é o som que tem significado a partir de uma convenção. Este objeto se chama X por uma convenção humana. O verbo é o que não apenas transmite um significado particular, capítulo 3 da interpretação, como também possui uma referência temporal. E Wittgenstein, na Investigações Filosóficas, está dizendo, quer dizer, uma frase tem todo o seu carregamento para denominar objetos. Nesta imagem de linguagem, encontramos as raízes de cada palavra. Por exemplo, cada palavra tem uma significação. Esta significação é agregada à palavra e o objeto que a palavra substitui. Então, quando eu digo uma palavra, seja ela qualquer, quando eu encontro um objeto, a palavra que sustentava a procura do objeto, quando eu encontro o objeto, aquela palavra que está significada no objeto, ela sai de cena, porque na convenção, na nominação, no realismo, ou na própria evidência do objeto, o objeto se dá a nós e nós não precisamos mais do signo. Não é? Rapidamente, pense agora no seguinte emprego da linguagem. Mando alguém fazer compras. É um exemplo. Dou-lhe um pedaço de papel que estão escritos os seguintes signos: 5 maçãs vermelhas. 5 maçãs vermelhas. Ele leva o papel ao negociante, este abre o caixote sobre o qual entrega o signo maçãs. Depois procura numa tabela a palavra vermelho e encontra frente a este um modelo de cor e a seguir anuncia a série dos numerais. Suponho que a saiba de cor até as palavras ou até a palavra 5 e a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do modelo sugerido. Assim, e de modo semelhante, opera-se com palavras. Mas como ele sabe onde e como procurar a palavra vermelho? E o que vai fazer com a palavra 5? Muito bem. Ora, suponho que ele age como eu descrevi. As explicações têm um lugar e um fim. Tem algum lugar e algum fim. Mas qual a significação da palavra 5? De tal significação, nada foi falado aqui. Apenas de como a palavra 5 é usada. Para a expressão, né, significativa das quantidades. E, de novo, voltamos a Aristóteles. Você tem no objeto 10 categorias. E a primeira obra. Nós estamos na segunda obra de Aristóteles, da interpretação. A primeira obra chama das categorias. A primeira e a mais importante categoria é a substância, aquilo que faz um objeto ser o que ele é. Isso aí já é essência. Nós estamos tratando de essência aqui na linguagem. Mas decorrente da substância, você tem, por exemplo, a quantidade. Isso eu estou dizendo que são 5 maçãs, eu estou expressando uma quantidade. Ok? Muito bem. Pessoal, tratamos aqui do que deu Aristóteles e Ludwig Wittgenstein. Dentro das questões que eu vou propor, uma delas, não tão complexa, vai versar sobre a filosofia da linguagem. Gostaria de agradecer a vocês, né, por ter participado da aula, por terem acordado, por terem tentado compreender esse difícil tema, que é o tema da correlação de linguagem
e realidade. Linguagem e realidade, né? Depois, para a resposta do questionário Google Forms, a aula vai estar gravadinha lá na aba de vocês. Se vocês precisarem de assistir algum trecho, aí vocês terão como apoio. Bianca, só como você entrou primeiro, se caso a aula ficar com você, depois eu te dou um toque, tá bom? No WhatsApp. Pessoal, obrigado. Boa continuação de aula na manhã. A gente volta a se ver na semana que vem. Se forem fazer a AP e precisarem de ajuda, por favor, me dão um toque, tá bom? Relativo às ciências humanas. Até mais. Um abraço. Valeu, Sâmia, Cris, tudo bem? Isabela, Cris, Evelyn, Karen e Bruna. Tchau. Muito bem. Como eu não consegui apresentar para vocês o Bertrand Russell, eu vou fazer uma pequena leitura para encerrar esse momento nessa manhã de aula, ok? No texto dele, Lógica e Conhecimento, ele diz assim: o curso da minha argumentação, ele está falando de denotação, será o que se segue. Começarei por expor a teoria que pretendo defender, né? O assunto chama-se Princípios da Matemática, né? E a teoria defendida é aproximadamente a mesma teoria que Frege, ou seja, uma teoria de natureza eminentemente lógica, né? Então ele já fala, vou discutir as teorias de Frege e de Meinong, mostrando por que nenhuma delas me satisfaz. Darei então as razões em favor de minha teoria e finalmente indicarei brevemente as consequências filosóficas da minha teoria. Minha teoria, exposta brevemente, é a que se segue. Toma a noção de variável como fundamental. Uso Cx para significar uma proposição. Bem, uma função proposicional, na qual x é uma constituinte, onde x, a variável, é essencial e totalmente determinada. Vamos lá. Podemos, então, considerar as duas noções. Cx é sempre verdadeira e Cx, algumas vezes, é verdadeira. Logo, tudo, nada e algo, que são as mais primitivas das expressões denotativas, devem ser interpretadas como se segue. Vamos lá. Se tudo significa x é sempre verdadeira, se nada significa se x é falsa, é sempre verdadeira, se algo significa é falso que Cx é falsa, é sempre verdadeira. Aqui a noção do Cx é sempre verdadeira e é tomada como fundamental e indefinível, e as outras são definidas através dela. Bem, tudo, nada e algo não são posturas, não são supostas ter qualquer significado isolado, mas um significado é atribuído para cada proposição que a elas ocorre. Se tudo significa se x é sempre verdadeira, se nada significa se x é falso, é sempre verdadeira. Se algo significa é falso que se x é falsa, é sempre verdadeira. Ok.
É este princípio da teoria da denotação que pretendo defender. As expressões denotativas nunca têm qualquer significado em si próprias, mas cada proposição em cuja expressão verbal elas ocorrem e têm um significado. Acredito que as dificuldades concernentes à denotação são todas o resultado de uma análise errônea das proposições, cujas expressões verbais contêm expressões denotativas. A análise, se eu não estou enganado, deve ser exposta como se segue. E aí são muitos exemplos, né, que ele vai fazer. Por exemplo, o que afirmo, se isto for verdade, eu encontrei um homem. Vai dizer Russell, se isto for verdade, encontrei algum homem definido. Eu encontrei um homem definido. Mas se isto é o que afirmo é de acordo com a teoria que defendo. Encontrei X. E X é humano, não é sempre falsa. Geralmente, definida a classe dos homens como classe de objetos que tem o predicado humano, dizendo que ser um homem significa, aspa, CX é. Se X e X é humano, nem sempre é falsa. Isto deixa um homem, por si próprio, completamente destituído de significado, mas atribui um significado a cada proposição em cuja expressão verbal um homem ocorra. Né? E aí ele vai partir para uma segunda, para vários exemplos dentro da sua conferência. Né? Para vários exemplos. Depois de todas a sua exposição, ele vai dizer que o exposto acima mostra uma redução de todas as proposições, o que ocorre em expressões denotativas. Há formas que não ocorrem tais expressões, porque é necessário efetuar tal redução. A discussão subsequente esforçar-se-á a mostrar. Aqui tem uma bem conhecida dele, né? Quando ele trata, por exemplo, ele diz: não é sempre falso para X que se Y gerou Carlos II, Y é idêntico a X. É sempre verdadeira para Y, que é o que se expressa na linguagem comum por Carlos II teve um pai e mais nenhum. Consequentemente, se esta condição falha, toda a proposição da forma se o atual rei da França é falsa. Esta é a grande vantagem da presente teoria. Mostrarei mais tarde que ela não é contrária à lei da contradição, como poder-se-ia supor a princípio. Então, o Russell, ele vai ser o professor do Wittgenstein, que nós já tratamos aqui, sobre essa expressão sobre o atual rei da França, mostra que na estrutura lógica, quando ele diz o atual rei da França, segundo Russell, quando ele usa essa expressão, o atual rei da França, é calvo, encontra um correspondente gramatical adequado na proposição. Algo é rei na França e é calvo. Nada mais é rei da França. Vê-se claramente que nenhuma parte dessa proposição apresenta como indicadora de um objeto determinado que seria atual rei da França. Isso evidencia, pois, que a expressão denotativa em questão é parte gramatical, mas não logicamente relevante da proposição inicial. Isso é uma passagem famosa do Bertrand Russell, quando ele diz que o atual rei da França é calvo. Né? Muito bem. O Russell, ele muito ligado à matemática,
E, por consequentemente, a lógica, né? Então, fica para nós, nessa manhã, as categorias do Aristóteles, uma pequena leitura, as investigações filosóficas do Ludwig Wittgenstein, aluno do Bertrand Russell, com uma leitura e um comentário da passagem das Confissões de Agostinho, desculpe. Fica a sugestão, se quiserem procurar uma das principais bases fundantes da filosofia da linguagem, no Crátilo, do Platão, e concluir, né, mesmo que anteriormente a Wittgenstein, com o texto Lógica e Conhecimento, do Bertrand Russell. Né? E espero que nesse bimestre nós tenhamos conseguido. Eu volto nesse tema na próxima semana, né? Tentando trazer aí algumas conclusões, né, desses três autores e de pelo menos o inicial, Platão, Agostinho e pelo menos mais um, seja Carnap, Fred, Círculo de Viena, ou um integrante mais ilustre da virada linguística, que colocou a linguagem como centro da filosofia. Ok? Um abraço, valeu, obrigado mais uma vez. Até a próxima.